Aleluia. Glória a Deus. Na nossa querida e toda a vocês Saúde da igreja, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a graça do Senhor pela minha vida, pela vida da minha família, e agradecer ao Senhor por usar os seus servos, os evangelistas, todos eles, para me mostrar o caminho. Estou muito agradecido por isso. E agradecer à igreja em geral pela graça de Deus. Amém. Não é de costume eu pregar em língua portuguesa, mas hoje irei pregar em língua portuguesa. Amém. Sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Novo Testamento, o quarto livro. Livro de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Quando você vai ganhar tema, amém. Amém. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Versículo 23 e 24. Então, como lá, quando Pedro vai dizer. João capítulo 4, versículo 23, assim diz a palavra. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Amém. Kambe nkarhi wa ta ni sweswi ku kona lowu vagandzeri lavanene va nga ta gandzela tatana hi moya ni ntiyiso, hikuva tatana u lava n'wi gandzerisaka sweswo. Xikwembu i moya, lava xi gandzelaka va fanele ku xi gandzela hi moya ni ntiyiso. Amen. Aleluia. Podemos nos assentar. Os que já entenderam o tema podem levantar as mãos. Amém. Quando vai pentecostal, ok? O nosso tema de hoje será a adoração. Amém. Adoração. Já ouvimos muitas vezes falarmos deste tema. É um termo muito usado, mas menos compreendido. E acredito que é da vontade de Deus ouvirmos a mensagem de Deus por meio deste tema. Amém. Glória a Jesus. A adoração. Muitas vezes nós acompanhamos pelas canções, hinos e outras coisas que
Mas entenda essa coisa. kambe twisisa leswi Adoração não é cantar. a ku gandzela hi ku yimbelela, Adoração não é chorar. a ku gandzela hi ku rila, Adoração não é a gritar. ku gandzela hi ku vanga pongo. Essas coisas podem ser a expressão da adoração. Leswo swi nga swikombiso swa Mas isso não é adoração. kambe leswo a hi ku gandzela. Entenda mais uma coisa. Twisisa Ô swin'wanyana, mulher, wena kumbe wansati, quando homem te oferece uma flor, loko awanuna wo karhi a ku nyika xilungu não significa que te ama, a não. swi hlayi leswaku wa ku rhandza wena, Mas pode ser uma expressão de amor. kambe a nga va ku kombisa Aleluia. Adoração não é cantar. a ku gandzela hi ku yimbelela. Tem pessoas que cantam, Ku ni vanhu lava yimbelelaka gritam, va tlhela va até huwelela, va choram, tlhela va rila, mas não adoram. Mas não adoram. Isso não chega ao Deus a vivo. leswi swi fiki ka xikwembu lexi hanyaka. Amém. Adorador A mugandzeli pode ser analfabeto musical. a nga tshika a ri munhu wa ku ni ku dyondza a nga dyondzanga, Uma pessoa que não sabe cantar. a munhu wa ku kala hi ku yimbelela nga swi koti. Tem muitas pessoas aqui que não sabem cantar devidamente. Ku na vanhu va ku tala lava ku a va swi koti ku yimbelela swa ku saseka kahle, Não conseguem cantar. a va swi koti ku yimbelela kahle, Mas adoram um Deus vivo. kambe va swi kota De uma forma justa até. hi ndlela ya ku lulama. Mas tem pessoas que até sabem Kambe cantar. ku ni vanhu lava ku va swi kota ku vulavula va yimbelela, Sabem até equalizar notas va musicais. swi kota ku tlhela va lunghisa ni mayimbelelo Mas ya vona. nunca adoraram de Kambe verdade. a va se khanga va A pergunta é nessa manhã: você já adorou? ni nga ku vutisa mixolo swa ku wena wa gandzela xana na, De todas as vezes que você já cantou, adorou? makambe hinkwawo lawa u nga yimbelela a wu le ku gandzeleni ke, De todas as vezes que você chorou, adorou? makambe hinkwawo lawa u rila a wu gandzela xana na, De todas as vezes que você gritou, adorou? makambe hinkwawo lawa wena u nga huwelela a wu le ku gandzeleni De ke, todas as vezes que você gritou, que você até saltou, adorou? makambe hinkwawo lawa u nga huwelela u tlhe u tlulatlula a wu gandzela xana na. É uma pergunta retórica. I xivutiso lexo, Se responde dentro de si mesmo. ti hlamuli ti laveteliwene hi wexe. Reflita sobre isso. Ti anakanyi hikwalaho ka timhaka to leyi, Alguma vez você já adorou? makambe hinkwawo lawa wena a wu gandzela xana. Amém. A nossa geração A nguva leyi nga le ka yona ntanga leyi nga não kona entende sobre adoração e cultuar. a yi twisisi hi timhaka ta ku gandzela ni ku humesela sonto hi humesela hosi. Concentram a adoração Va teka vugandzeli e cultuar nas condições físicas. ni ku dzunisa xikwembu va swi teka ingaku i swilo swa nyama. Amém. Glória a Jesus. Tem uma história que eu li que diz assim: Ku ni xinja ni nga xi dyondza xi vulavula leswi. um certo pai e um certo filho A ku ni papai wa wo karhi ni n'wana wa yena estavam entrando numa cidade, estavam a viajando. va nghena ka doroba la wo karhi va ri karhi va endza. E na entrada dessa cidade Loko va nghena ka doroba leliya tinha uma placa escrita. a ku na a thayela li vekiwile li tsaliwile. Era um convite A li xirhambo que convidava todas as pessoas lexi a xi rhamba vanhu hinkwavo a cultuarem ou adorarem na igreja da sua escola. a ku va ya gandzela va khongela kereke yin'wana na yin'wana leyi vona va yi lavaka. Quando os dois leram isso aí, Loko va ri karhi va famba quando os dois leram este anúncio, a loko va dyondzile a xithayela na lexiyani o filho perguntou ao pai: a n'wana a vutisela wa yena, o que é cultuar? kasi a ku ya a ku khongela i ncini, O que é adorar? i ncini ku gandzela. Esta pergunta vem para ti. O que é A adorar? rito leri li teka wena sweswi i ncini ku gandzela, É só para refletir. hikuva wena ntsena u ti dyondzisa u swi anakanya kahle. O pai respondeu ao filho: A papa yi lwena hlamule n'wana adorar ou cultuar a ku gandzela kumbe a ku khongela é ir na igreja, i ku ya kerekeni chegar, sentar, u fika u tshama escutar o sermão do pregador. u yingisa ximayelo wa muximayeli. Acredito que a maioria Na tshemba leswaku ku tala ka vona vanhu dos membros que estão aqui na igreja responderiam assim. ka hina hi nga kona lani kerekeni a va ta hlamurisa xiswolexo, Mas desta forma, kambe hi ndlela leyi estão limitando a essência da adoração. hi karhi hi sivela ku va hi hlamusela kahle nhlamulo wa ku fambelana ni vugandzeli. Adoração não é só escutar a A wu pregação. gandzela hi ku va u yingisa ximayelo ntsena. Não, não.
Até que adoração é uma oferta. hi nga vula leswaku a ku gandzela I ku humesa minyikelo yo karhi. Nós ofertamos um culto, Hina hi humesa ku nyikela ka hina ka sonto. ofertamos uma adoração a Deus. Hi humesa ku gandzelela hina ka Xikwembu. E vamos à observação da oferta. Hi swona leswi hi nga swi vonisisaka hi swona kahle loko hi vona a mhaka leyi ya ku humesa. Jesus disse: Yesu Kreste a vulavule leswi. quem tiver mágoa ou não se entender bem com um irmão Loyi a nga va ka ni ku xikuvala kumbe a nga twisisani kahle ni makwerhu wun'wanyana. e chegar a Deus para oferecer algo, A va a ya humelela ka Xikwembu a lava ku nyikela ao se xo karhi. lembrar dessa coisa, Na a nga se xi nyikela xilo xo deve deixar essa coisa aqui, leti a tshika ku nyikela ka yena loko voltar para a trás, tlhela ndzhaku ir ter com o irmão a ya hlangana ni makwerhu que se ofendeu, né? loyi a nga teleke a nga kumani kahle na yena E pedir a perdão, va a kombela rivalelo se reconciliarem, va kuma ku twisisana e desta hi forma ndlela yoleyo é que depois vai a oferecer, ta kota ku va a tlhela a Deus, a nyikela ka Xikwembu. quer seja adoração, Swi la ku hlaya leswaku ku gandzela quer seja culto. kumbe I ku va khongela. Se vocês querem oferecer a Deus uma adoração, Loko wena u lava ku ya humesa a ku gandzela ka wena ka Xikwembu, enquanto você tem inimigos para piorar aqui dentro da igreja, kumbe wena u na valala kola kerekeni, essa adoração não vai chegar ao a Deus ku vivo. gandzela koloko swi tivisa ku nga ta fika ka Xikwembu. Se você quer oferecer um culto, Wena u lava ku humesa sonto enquanto não se dá bem, às vezes com o vizinho, kumbe a wu twani kumbe nga vona leswaku I muyakelani wa wena tlhelweni, esse culto não vai chegar a Deus, tivisa ku sonto leyi a yi fiki ka Xikwembu. porque Deus perdoa quem A Xikwembu perdoa. xi rivalela loyi a Isso rivalelaka. diz a Bíblia. Hi leswi a Bibele yi vulavulaka swona. O Pai não perdoa os que não perdoam os Tatana outros. a rivaleli lava u nga lava nga koti ku rivalela. Até isso, para vermos a essência disso. Va nga kota ku ti twisisa kahle timhaka leti. Jesus até disse quando estava a ensinar os seus discípulos a A orarem. vulavulile loko a ri karhi a dyondzisa vadyondzisiwa va yena ku khongela. Quando você quer o perdão de Deus, A ku quando você quiser o perdão de Deus, loko wena u lava a ku rivaleliwa hi Xikwembu, perdoa primeiro o seu irmão. rivalela makwerhu wa wena ku sungula. Perdoa primeiro o seu irmão. Rivalela makwerhu wa wena. Nessa observação Eka mavonelo wolawo do perdão, ya ku khuluma hi rivalelo, você já adorou? wena se u gandzelile Xikwembu xana? Vamos em frente. A hi fambeni hi rito. Amém. A adoração A ku gandzela, se eu adorar a Deus, loko mina ni gandzela Xikwembu, tenho que reconhecer o seu senhorio, ni fanele ni tivisisa ku sungula vuhosi na Xikwembu, a autoridade de Deus. a matimba lawa ma nga kona ka Xikwembu. Eu tenho que reconhecer. Ni fanele ni swi twisisa ku sungula leswi. Caso contrário, Loko ni nga swi kumi kahle, a minha adoração será a falsa. ku gandzela ka mina ku ta va loko ka hava. Aleluia. Glória a Deus. No livro de Apocalipse, Eka buku ya Nhlawutelo vamos ver que tinham reis ali com coroas. hi ta dyondza leswaku ku na tihosi leti a ti amahari ya tona. Só que tinha um no meio deles So ke a ku na hosi yin'wanyani la ndzeni ka tona que era extremamente maior. leyi a yi ri leyikulu. E esses reis outros, né, A tihosi letin'wanyana leti tiraram as suas coroas, ti suse amahari lawa a ti ri na wona, colocaram no chão, ti le ka hansi se prostraram. ti va ti khinsama tiko ra mena a hosi. Amém. Isso nos leva a entender Leswo swi hi endla hi twisisa que Jesus é rei dos reis. leswaku Yesu i hosi ya tihosi. E isso é bíblico. Leswo i Bibele swi khulumaka. Mas por que tiraram as coroas? Hi mhaka muni va suse mahari ya vona va li na wona? Porque ele tem poder sobre todas as coisas e sobre tudo. A na matimba eka swilo hinkwaswo ni ka hinkwavo. Sobre a natureza, A na matimba ka swilo swa ntumbuluko. sobre tudo. A na matimba ka swilo hinkwaswo leswi hina hi swi tivaka. E vamos entender outra coisa. Ti ya twisisa swin'wanyana. O diabo, quando se achega a Jesus, Satana loko se a chovhela ka Yesu, diz assim, na terceira tentação: loko se a ku ringa khambi la vunharhu, se prostrado me adorares, wena u ni khisamela u ni gandzela, te darei todos os reinos do ta ku mundo. nyika rifumo
hinkwaro la misava porque isso me pertence. hikuva hinkwaswo swa misava swi lumba mina. No Apocalipse ouvimos falar de prostrar-se. Ka nhlawutelo hi twile timhaka ta ku vulavula hi ku khisama hi ku gandzela. Diabo também tenta Jesus a prostrar-se. Hi vona Satana na yena a ringa Yesu lani a ni a mu khisameni Porque prostrar-se hikuva a ku khisama demonstra a reverência, swi kombisa xichavo lexi nga kona, demonstra o temor. swi kombisa a xi hlonipha ku xixima. Mas muitas das vezes Kambe hi makambe ya ku tala nos já chegamos a Deus hina hi ya fikela ka Xikwembu para o adorar, mara hi xi gandzela mas Xikwembu sem temor, kambe na hi nga na xichavo, sem reverência, na hi nga na ku xixima, sem reconhecer a sua autoridade. twisisa kumbe ku tiva matimba ya xona Xikwembu. E essa adoração também é falsa. Gandzela koloko ku kumeka ku ri loko u kala u nga na ta ntiyiso. Você já adorou? Wena se u gandzelile xana? Vamos em diante. A hi fambeni hi ya kumana ni rito. A Bíblia vai nos falar de que Deus é Espírito. A Bíblia i ta ya vulavula swa ku Xikwembu i moya. E é necessário Se swa laveka que os seus adoradores leswaku lava va xi gandzelaka o adorem em espírito e em verdade. a va xi gandzeli hi moya ni ntiyiso. A frase Deus é Espírito. A ritelo ni nge a Xikwembu i moya. Isso demonstra Swi kombisa leswi que Deus não é limitado leswaku a Xikwembu a xi na lani xi siveleliwaka kona a coisas materiais. eka swilo leswi hina hi swi vonaka Mesmo nós fechando todas as portas e janelas, hambiloko yo pfala swipfalo na mazhanela hinkwawo Deus pode entrar. a Xikwembu xi ta va kona. E assim aconteceu quando foi ter com os discípulos de uma certa vez. Leswi swi nga yisa yiswana loko hosi Yesu a ya kumana ni vadyondzisiwa va yena. Deus não é limitado A Xikwembu a xi siveliwi ndhawu. àquilo que nós somos limitados. Ku na leswi hina hi siveleliwaka ka swona. É por isso que é certa a frase Deus faz o impossível acontecer. Hi leswi se hi kumaka swaku i ntiyiso leyi vulaka leswi nge a Xikwembu xi endla leswaku kala hi nga swi koti hina swi humelela kahle. O que nós não conseguimos, Hikuva leswi hina hi kalaka hi nga swi koti Ele consegue. a Xikwembu xa swi kota. Vamos entender, é necessário que os seus adoradores swa laveka ku lava va xi gandzelaka o adorem a va xi gandzeli em espírito e em verdade. hi moya ni ntiyiso. A adoração tem a ver com o entendimento. A ku gandzela swi fambelana na ku twisisa. A adoração é relacionada com o entendimento. A ku gandzela swi fambelana ni ku twisisa. É impossível adorar a Deus sem conhecê-lo. Swa karhata a swi koteki swa ku nga gandzela Xikwembu nga xi tivi. É impossível. A swi kona leswi. Mas observamos na nossa geração Kambe loko hi ya langusa eka nguva leyi hi nga na yona sweswi hi nga ka yona. que aqueles que se intitulam adoradores Lava va ti nyikaka mavito ya ku vona hi vagandzeli. não conhecem a A Deus. va xi tivi Xikwembu. E para quem vai a sua Se va adoração? gandzela swa ku yini? Para Deus? Va gandzela Xikwembu? Com certeza não. Hina va gandzeli Xikwembu. A nossa geração não gosta de estudo sobre Deus. A nguva ya hina leyi a hi swi rhandzi ku va hi ya dyondza hi dyondzisiwa timhaka ta Xikwembu. Temos culto na quarta-feira. Hina a swikhongelo swa wona Estudamos sobre Deus. hi dyondza hi timhaka ta Xikwembu. Mas não vem estudar sobre Deus. Kambe a wu ti u ta dyondza. Ainda se atreve a adorar. U tlhela u nghena u vona wa gandzela. Será que você já adorou? Xana wena wa gandzela xana? Será que você já adorou? Xana wena wa gandzela ke? Como pode adorar a um ser que você não conhece? Gandzelisa ku yini Xikwembu na u nga Porque vutivi? nós devemos de adorar pelo que Ele é. Hikuva hina hi fanele hi n'wi gandzela hi ku tiva leswaku yena a nga tshamisa xiswona. Se eu digo Todo-Poderoso Loko ni ku mina ni vula leswaku hi loyi wa matimba e confiando nisso, ni tshemba ka swona swoleswo. eu não vou ir ter com nenhum curandeiro. Mina a ni nge gavi njhini Não vou ter com curandeiro. a ni nge hekanyanga Se Ele é Todo-Poderoso, hikuva yena i wa matimba so o que diz realmente essa expressão Todo-Poderoso? swi le ku hlayini kasi leswaku a ni matimba hinkwawo. Ele é capaz de fazer todas as Swi coisas. le ku hlaya leswaku wa swi kota ku endla minchumu hinkwayo. Então por que eu vou ainda procurar ajuda Se ni ba xikhorani ni ya kombela ku pfuniwa hi yini? num ser semelhante a mim, Ni ya kombela ku pfuniwa ka munhu wa ku fana na mina. que só é possuído pelos espíritos malignos? Loko a yo tala hi mimoya ya thyaka. Então eu não creio que Deus é Todo-Poderoso. Xileswo enta mina ni tshembi swa ku Xikwembu xi Se assim o faço, loko ni endla hi ndlela yoleyo
Outra coisa, nchumu xin'wanyana eu particularmente, mina loko ni vula mina hi tlhelo la mina não posso ser ajudado de nenhuma forma a ni nge swi koti ku va ni pfuniwa hi ndlela kumbe yin'wana ni yin'wanyana por curandeiro. hi nyanga Mas eu posso ajudar o curandeiro kambe mina ni nga yi pfuna nyana a conhecer va yi tiva o eterno Deus. a xikwembu O curandeiro não tem nada a me ajudar. leswi xi nga xona xa ntivo Eu que tenho muito por ajudar o curandeiro. nyanga yi nge ni pfuni hi mina ni nga yi pfunaka Por que você vai no curandeiro mhaka munhu u gijima u ya ka nyanga e ainda diz que adora? u tlhela u ku wena u gandzeli Você já adorou? wena wa gandzela ke Adorar é espírito. a ku gandzela hi moya Conforme eu disse, hi lani ni nga vulavula hi kona a adoração é relacionada com o entendimento. a ku gandzela swi fambelana ni ku twisisa ka munhu E desta forma nós devemos entender sweswo swi hi nga twisisa que quem conhece melhor a Deus leswaku loyi a xi tivaka kahle xikwembu é o Espírito Santo. i moya wo Ou kwetsima alguém discorda? kumbe ku mbela Amém. O Espírito Santo conhece melhor a Deus. a moya wo kwetsima hi wona wu tivaka timhaka ta xikwembu Porque Ele é Deus. hikuva wona i xikwembu Amém. Glória a Jesus. Então, eu para adorar a Deus, hi matshamelo wolawo ku va mina se ni gandzela xikwembu tenho que entrar no se ni Espírito fanele ni ya nghena layani ka moya para estar na mesma a ku va dimensão ni le ka matshamelo wolawo ya com mali Deus, ni xikwembu para podermos nos entender melhor. a ku va se ni kuma ku Eu twisisa com kahle Deus. mina ni E xikwembu quando eu estiver com se Ele, loko mina se ni ni xikwembu sendo eu apaixonado por Deus, mina se ni rhandza xikwembu nenhuma coisa vai importar mais. a ku na nchumu xin'wana xa xi nga ta sivela O passado para mim a leswi se ni nga swi hanya tolo fará menos sentido. a swi nga Fará menos sentido. a swi nga ha ta va swi ri leswi nga ni xiyimo O futuro para mim kambe a wu mundzuku ka mina seria como se não existisse. a ni ta va ndilo ka ni nga ha li kona Porque quando estou com Deus, loko ni ni xikwembu mina quando entro em encontro com Deus, loko ni ya hlangana ni xikwembu pelo menos aprovo a eternidade. hikwalaho Pelo menos aprovo a eternidade. Pelo menos entro no espírito que não morre. hi xileswo ni ya nghena eka matshamelo ya ximoya la ku kalaka ku nga na rifu E nós já morremos com Cristo. hina se hi file na yesu Desde kreste que já fomos crucificados. la hi vatiweke na yesu kreste Não há nenhuma condenação sobre ka nós. ha na nchumu ka Isso é bíblico. leswo i swa bibele Isso é bíblico. i bibele yi vulaka swona Por que tens medo da morte? chava rifu hi mhaka muni Quem já morto não pode ser morto da segunda vez. loyi se a nga fa a nge he fika wumbirhi Ninguém pode matar quem já está a morto. nga kona loyi a nga dlayaka loyi se a nga fa Se você morreu realmente com Cristo, wena u file hi ntiyiso na yesu por que se preocupa muito mais com a u morte? chava yini ka ku wena se u sukela Por que se preocupa? u chavela yini Se eu já morri, loko wena se u file eu não tenho medo da morte. mina ni chavi ku fa mina Mas isso não significa kambe a swi hlayi leswaku que eu vou parar ali na estrada ni nga nyenyi de propósito. hi mavoko Só porque eu não tenho medo da morte. mali hileswaku mina hileswaku a ni chavi Muito mais ao contrário. kambe hi ku hambanisa swo Eu não vou me oferecer deliberadamente mina a ni nga ta tinyikela porque eu já morri hikuva ni tiva swaku mina se ni file e não morrerei segunda vez. a ni nga ha ta fa ka wumbirhi Não, não é isso. a hi swona Não é isso. Não é se entregar de propósito. a hi ku va u tinyiketa hi mavoko Estou a falar sobre ataques. Ataques. ni lava ku vulavula hi timhaka ta ku hlaseliwa Quando alguém me ataca, loko munhu a ni hlasela a Bíblia nos recomenda olhar para Jesus. a bibele i ri hi mukombisi ku va languta yesu Porque Ele me chamou. hikuva hi yena nga ni E vitana Ele vai guerrear por mim. hi yena loyi a nga talwa tinyimpi ta mina Amém. E por meio da adoração, hikwalaho ka ku gandzela quando eu convido a Deus, loko mina ni rhamba xikwembu
primeiro, kusungula tenho que eu estar com o Espírito fanele nibe ka ximoya e entrar em Espírito. nghena hi tlhelo la moya Assim irei tocar o coração de Deus. leswo ni ta ni ya khumba mbilu ya Xikwembu E desta forma Deus vai me nascer de novo. matshamelo wolawo Xikwembu xi ta va xi Mas também há um porém. kambe ku ni swin'wanyana Só pode adorar quem já nasceu de novo. ngo gandzela ntsena loyi se a nga Se você ainda não nasceu de novo, wena wa se tswariwa ka vumbirhi nunca a adorou. vona lexi nga ta humelela a wu se gandzela Você já adorou? wena se u gandzelile xana Em espírito e em verdade. hi moya ni ntiyiso Em espírito é adorar dirigido ou guiado pelo Espírito Santo. ku gandzela hi moya ku gandzela na ufumiwo tlhelo u fambisiwa hi moya wa ku ndzeni Vamos à verdade. a hi fambeli ka O ntiyiso que é adorar em verdade? swi ku va u ya gandzela Xikwembu Isso tem a ver com o relacionamento leswi swi meu fambisana ni ku hanya ka mina com Cristo. na Yesu Cristo é o caminho, Yesu Kreste i ndlela a vida i vutomi e a verdade. a tlhela ni E ntiyiso a verdade. a tlhela